Você sabia que a família da Cameron Diaz pegava latinha na rua para conseguir sobreviver? Até que então ela, sem ter estudado nada sobre teatro ou cinema, conseguiu então o papel de protagonista em Máscara. Hoje, Cameron Diaz no Cada Caso, um Caos. Olá, eu sou a Luca, sou locutora, também estou entrando aí na pós de Psicologia Investigativa e Análise Comportamental, né? Amo. E aqui no Cada Caso, um Caos, tem vídeo toda semana, tudo feito com o Rafa Bolo da Pombo Produções, e a gente une o universo de música, biografia e psicologia, hoje com a participação do nosso querido psicólogo junguiano Alexandre Vatti. Cameron Michelle Diaz nasceu no dia 30 de agosto de 72 em San Diego, na Califórnia. Ela é a filha mais nova do Emílio Diaz e da Billie Early. O pai trabalhava numa petroleira e toda a exposição, a poluição do bairro fez a Cameron passar um veneno assim enlouquecido com asma desde cedo. A família era super humilde assim mesmo, né? Fazia um dinheiro extra ali, pegando inclusive latinha na rua, que nem eu estava comentando aí na abertura. Mas isso não impediu a Cameron de ter uma infância sossegada e feliz. Os pais desde sempre ensinaram a pequena o valor ali do trabalho, de como controlar o dinheiro. Além disso, incentivavam muito para que ela aprendesse sobre a sua cultura, né, que vinha de descendência cubana, inglesa, alemã e indígena. Uma mistura. Na escola a coisa era um pouco mais tensa, né? A Cameron até conseguiu virar depois líder de torcida, mas ela sofreu bullying assim pesado da galera. Chamavam ela de esqueleto, né? Porque ela era autona, muito magra. Mas por trás aí da carinha fofa, vira e mexe, ela tava ali se metendo em briga. Tinha um moleque, que é um altão, um magrelão, que nem ela, que chamava Calvin Brodus Jr., que mais tarde seria o nosso conhecido, que também tá por aqui, Snoop Dogg. Ela já disse por aí que quase que tem certeza que já comprou os temaki de já com ele aí. Nessa época ela também pirava numas sonzeiras pique Iron Maiden, Whitesnake, Ozzy, que, né, inclusive anunciou aí sua aposentadoria das turnês. Com 16 aninhos, essa carinha chamou a atenção de uns olheiros e logo tomou uma canetada da agência de modelos Elite, a mesma agência de gigantes como a Cindy Crawford, Heidi Klum, Gisele Bündchen. Bom, não demorou para que ela tivesse aí estrelando comerciais de marcas como Calvin Klein e Coca-Cola, coisa grande. A Cameron viajou o mundo, né? Então ela passou um tempo morando no Japão, morou na Austrália, em Paris, e aquele toma pra geral que tirava ela da escola, né? Aliás, ela mandou fuga nos estudos assim que a carreira começou a engrenar. Lá com seus 19 aninhos, ela estava a fim de fazer uns trabalhos menos convencionais e fez um ensaio, assim, toda trabalhada no couro, de topless, numa vibe meio BDSM, sabe assim? Essas fotos ficaram guardadas até 2003, quando o fotógrafo apareceu metendo a extorsão, pedindo 3 milhões de dólares para não soltar essas fotos por aí. A Cameron processou o cara, que foi preso em 2005. De volta para os Estados Unidos, a vida da Cameron dá uma bela virada, assim, daquelas 180 graus. A agência que ela estava era parede com a New Line. Os produtores, então, colaram um dia lá procurando uma modelo para estrelar um filme. A agência, então, indicou a Cameron Diaz, que na hora começou, então, a fazer aulas de dança e de atuação. Ela não tinha feito nada assim nessa pegada até então. Colou para fazer o teste e não deu outra. Além de perfeita para o papel, a química que ela teve com o protagonista do filme ali, né, o Jim Carrey, foi um negócio assim sensacional. Foi aí que em 94 saiu o Máscara, que fez 350 milhões de dólares de bilheta, fazendo a Cameron se tornar ali uma estrela da noite pro dia. Isso sem experiência nenhuma, né? Daí pra frente foi só sucesso, assim como a Brittany Murphy, que também tá por aqui. A Cameron virou a queridinha das comédias românticas e tava cada vez mais hypada. E em 98 vem aquele sucesso absurdo, Quem Vai Ficar com Mary, com aquela clássica cena do gelzinho, um sucesso ainda maior que o Máscara. O pai dela, o Emílio, faz uma participaçãozinha nesse filme, inclusive, mas não só de comédias românticas vivia a atriz. Ela também chegou a trabalhar com a nata da direção, sendo dirigida ali por mestres como Oliver Stone, em Quero Ser John Malkovich, isso aí já tem um tempo, né, de 90 aí, final dos anos 90 ali, e o Martin Scorsese, um sensacional filme Gangues de Nova York. Então tem que ver, esse filme é tipo um dos melhores, assim, é muito demais. E aí, então, ela mostrou que mandava muito bem nos papéis também dramáticos. E ela também dublava, foi escalada pra fazer, ela fez todas as Fionas do Shrek e botou muitos dinheiros no bolso. Pro último longa, só pra você ter uma noção, ela colocou mais de 30 milhões de dólares como dubladora, aí foi então considerada a mais bem paga de todos os tempos ali na dublagem. Isso
Isso fora cifras obscenas que ela ganhou com as Panteras, né, onde ela atuou ali do lado da Drew Barrymore, que também tá por aqui, além de riquíssimo o currículo de amores dela também, é um negócio assim, tipo, nossa, que lista. Ela já foi no Habib's ali com os Matt Dillon, com os Jared Leto, namorou o Justin Timberlake por um tempo, teve um negocinho ali com o surfista e Kelly Slater, e diz que também já foi nos bobs ali com o Vince Neil do Motley Crue. Mas quem conquistou o coração dela e fez assim ela quitar de vez foi o guitarrista do Good Charlotte, o Benji Madden. Ela nunca foi muito fã da ideia de se casar e tal, mas com ele foi diferente. Não só assinaram o casório, como também tem uma filha juntos, a Radix Madden, e estão juntos aí, e bem pra caramba até hoje. Ela disse que ele é um pai tão, mas tão bom que ela sente vontade até de chorar. Muito fofo, né? Em 2018, anunciou oficialmente que ia se aposentar total, assim, do cinema. Ela conta que Hollywood fazia ela se sentir um produto ao invés de uma pessoa de verdade e que ficou cansada, assim, dessa pressão gigantesca que a fama traz com todos os olhares ali em cima de você, todo o tempo e tal. Longe dos holofotes, ela sente que conseguiu ter o controle da sua vida de volta e que isso ajudou muito na sua jornada de autoaceitação. Hoje, ela é produtora de vinhos e é também uma baita autora. Já colocou 2 livros na pista aí focados nessa questão da saúde e do amor próprio. A Cameron é daquelas que incentiva as pessoas assim a envelhecerem mais naturalmente, sem plástica, sem muita maquiagem, sem aqueles rejuvenescimento. Ela já teve suas aventuras ali com um botoquinho aqui, outro ali, mas achou que ficou meio esquisita, ficou muito Igor. Lembra aquele Igor da novela? Eu te amo, Dara, eu te odeio, Dara? Ficou muito sem expressão. E aí, então, ela fala para as pessoas pararem de se olhar no espelho, parar de tirar selfies e segue baile. A Cameron já falou que tem TDAH, né, o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, e por isso prefere só atuar porque não ia ter paciência, nem saco, assim, para ficar 2 anos focada num mesmo trabalho. Além disso, ela também já disse sofrer de TOC, né, o transtorno obsessivo compulsivo, tem pavor de germes, então ela não encosta em nenhuma maçaneta, entra mesmo entrando sem encostar. Aliás, todas as maçanetas da casa dela estavam sem tinta nem acabamento de tanto que ela esfregava para limpar. Hoje, a Cameron disse que está em paz com esse transtorno e que consegue conviver de boa com ele. Uma parada que ela falou que ajudou e muito, assim, foi a meditação, né? Então ela é adepta à meditação transcendental, faz todo dia, assim, regra mesmo, porque assim ela fala que recarrega as suas baterias e consegue encarar as coisas com mais clareza. Pratica exercícios regularmente, né, para deixar a endorfina ali em dia, mas falou que é mesmo a meditação que realmente coloca ela ali no eixo e dá a tranquilidade que ela precisa para encarar o dia a dia. No tempo livre, faz vários trabalhos filantrópicos, foi uma das primeiras atrizes de Hollywood a bater na tecla ali, pesadão do meio ambiente. Recentemente ela anunciou que vai dar uma pausa nessa aposentadoria e vai voltar num longa aí, convenientemente chamado Back in Action da Netflix. Quem incentivou a volta da atriz foi o marido, né? Além do seu grande amigo Jamie Foxx, que também tá nesse filme aí. Então vamos aguardar a volta aí de um dos maiores ícones dos 90, né? Vida longa, maravilhosa Cameron Diaz. E vamos ver o nosso querido Alexandre Vatti aí, nosso psicólogo junguiano, falando aí sobre este tema. Fala aí, Ale! Salve, Luca, e toda a galera querida aqui do Cada Caso um Caos. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a Cameron Diaz. Olha só que interessante. A jornada da Cameron vai falar pra gente da jornada de cada um de nós, que é a jornada da individuação que o Jung fala. O que é a individuação? Individuação é tornar-se único, indivisível. Inclusive, tem uma frase do Joseph Campbell, mitólogo famoso, consultor da série do Star Wars, né, dos anos 70, e ele ficava lá junto com o Jung ali, né, bebendo dessa fonte fecunda ali junguiana, e ele fala o seguinte, que o privilégio de toda uma vida é ser aquele que nascemos para ser. E olha só que interessante quando a gente observa essa trajetória da Cameron, que ela vai se afastando um pouco dos estudos, aí as pessoas podem ficar um pouco preocupadas, né? Como assim? Ela tinha uma família estruturada, como a Luca falou, e aí você fala, puxa, não vai estudar, não vai fazer nada, mas ela começou a sentir, ela tem um chamado, como eu já falei em outros episódios aqui, todos nós temos essa oportunidade de sacar esse chamado, algo que fala mais alto dentro de nós, e ela assim foi. Só que olha que interessante, cai lá no mundo de Hollywood,
o mundo das personas. Lembrem-se que eu já falei aqui, tanto no episódio, né, do James do Metallica, do Corey Taylor. Olha que interessante, a persona exige que a gente fique colocando, né, para fora uma imagem que talvez não seja de fato aquilo que a gente deseja. E aí uma outra sacada, ó. O que ela foi percebendo? Ela vai desenvolver o TDAH e também ela vai desenvolver um toque, que aí você tem os rituais que precisam ser realizados, inclusive eles são dopaminérgicos, tal como, né, o cérebro fica ali com substâncias como drogas, entre outras, tá? Se eu não faço ali o ritual, eu tenho uma baixa, né, da dopamina, e quando eu realizo o ritual, me enche ali de tranquilidade porque enche de dopamina o cérebro. Olha só que interessante. Só que Jung fala o seguinte: todas as doenças, elas são tentativas meio tortas do nosso psiquismo se curar. É melhor que a gente tenha consciência do que as doenças, mas as doenças, elas são ferramentas de qualquer maneira, e a gente, através da doença, vai fazer o quê? A nossa individuação. É muito comum no consultório a gente chegar ali a falar com pacientes e tal, puxa, depois de uma doença, depois de algo muito importante que eu passei, eu entendi qual era o meu caminho. E aí ela foi entendendo qual era o caminho dela. Tanto é que em 2018 o que ela faz? Anuncia que ela está fora das telas. Claro, vai voltar agora, mas ela entendeu qual era a jornada dela de fato. Ela se torna mãe, ela casa. Então olha só que interessante, esse mundo da fama, das imagens, é um mundo, infelizmente, das personas apenas. E o que está dentro? E a essência? Será que a gente não está vendo todo mundo muito fragmentado? E aí a Cameron Diaz foi sacando um pouquinho, senão fatalmente ela cairia o quê? Em abuso de substâncias, ou na questão da desmorfofobia. A Luca fala aqui, ó, ela flertou lá com o Botox e tal, mas aí ela decidiu, falar, não, isso não é para mim, eu quero envelhecer naturalmente. E aí olha que interessante, ela usa a meditação como uma técnica de saúde, uma ferramenta de saúde integrativa. E a gente tem também que olhar para essas técnicas de maneira muito interessante, tá? E de maneira benéfica, porque essas técnicas estão aí, ó, há muitos anos, né? Muito mais do que a nossa civilização ocidental aqui, e são as técnicas da meditação. Nós temos a medicina chinesa, a medicina ayurvédica e a meditação transcendental, que ela pratica, inclusive, foi uma das meditações que os Beatles trouxeram para cá, aqui para o Ocidente. Então isso é muito interessante quando a gente associa, não vamos deixar de usar as nossas medicinas aqui, né? Mas a gente também tem que associar, e isso é muito importante, eu uso no consultório diariamente técnicas integrativas, tá bom? Então olha só, com tudo isso a gente consegue fazer, ó, a nossa jornada ser mais, né, adequada, mais harmônica, mais tranquila. Tá bom, galera? É isso aí, um abraço. Valeu, Ale, querido, carisma e pessoa, né? E valeu aos nossos membros e também a geral que comenta aqui, que curte, que compartilha o vídeo. Eu tô de olho em vocês, vocês são demais, ajuda muito a gente mesmo a continuar fazendo aqui os vídeos. Então valeu, Rodolfo Cavaleira, Saulo Alencar, a Rosângela Silveira, eu, Bigail, a Alessandra Queiroz Amada, Carlos Soares, Juca Filho, Ricardo Pompeu, o Biratã Carlos, o Tom do Verdade Mundial, o Aniel, José Inácio Horta, a Deia, né, costura da Deia, Fábio Rocha, Elaine Barbosa, Fabi Alencar, vocês são demais. Muito, muito obrigada. E semana que vem a gente se encontra novamente aqui no Cada Caso um Caos. Ah, me segue no Insta, Luca89FM. Valeu!